Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero então deixar nessa noite a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje é quarta-feira, como nós fazemos todas as quarta-feiras, estamos aqui no estudo bíblico online, estudo bíblico pela página do Facebook da Igreja Casa de Oração. Lembrando que a Igreja Casa de Oração tem os cultos todas as terças, quinta, sábado e domingo. E está localizada na rua Vera Cruz, número 184, Vila Real, Várzea Paulista, né? Então, como fazemos sempre, nosso estudo bíblico às quarta-feiras, hoje nós estamos com a lição de número 10. A lição de número 10 nos traz o título dizendo: a ceia do Senhor é a segunda ordenança da igreja. Então, lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Hoje, pela misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez e assim vamos então junto estudarmos a lição de número 10. Antes vamos agradecer a Deus por esse momento, por esse instante, por esse dia, porque se estamos aqui nesse momento é porque Deus nos preparou, né? Tudo pela grande vontade do nosso Deus. Deus está no comando de todas as coisas, então vamos agradecer o Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado nessa noite por esse dia, por esse momento, por esse estudo, que o Senhor nos concedeu mais uma quarta-feira, mais uma oportunidade de estarmos juntos, meu Deus, para junto estudarmos, aprendermos a Tua Palavra. Senhor, coloca através do Teu Espírito Santo em nós a sabedoria, o entendimento, para nós interpretar não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Senhor, ó Pai. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor possa entrar nos lares, nas casas, abençoar o lar de todos os nossos irmãos que já estão conosco e daqueles que vão estar também durante o nosso estudo e aqueles que vão ver também o estudo, meu Deus, através das redes sociais, YouTube, Facebook, WhatsApp, também em outras oportunidades, no decorrer dos dias, dos anos, dos meses, da semana. Assim, ó Deus, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos. Lição, então, de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Na quarta-feira passada, nós falamos na lição número 9, da primeira ordenança da igreja, que é o batismo. Hoje, então, na lição 10, é a segunda ordenança, que é a Santa Ceia do Senhor. Nosso texto áureo diz assim: porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Estamos então aguardando a volta do Senhor Jesus. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a promessa da palavra de Deus, a promessa do Senhor Jesus é vir buscar a sua igreja sobre a face da terra, né? Verdade prática, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Nosso texto áureo, aliás, a nossa leitura em classe que nós vamos fazer nessa noite, ela está em 1 Coríntios, capítulo 11, que nós vamos ler do versículo 17 até o versículo de número 34. Diz assim a leitura da palavra de Deus: nisto, porém, que vou dizer, vos não louvo, porquanto vós ajuntais para melhor
senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso, porém, não vos louvo. Por quê? Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Por quê? O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos repreendidos pelo Senhor, ou seja, julgado pelo Senhor. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros, mas se alguém tiver fome, que come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. E quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Então aqui está a leitura da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar muito sobre a ceia do Senhor, que é o nosso título, que diz: a ceia do Senhor é a segunda ordenança da igreja. E nós vemos que aqui o texto bíblico, ele deixa bem claro, né, que Paulo, ele escreve dessa forma para a igreja de Coríntios, que na época, então, Paulo estava vendo, notando, percebendo o motivo, a maneira, o porquê ele se ajuntava, né? Então ali ele se ajuntava, comia ceia, mas não tinha ordenança nenhuma, todo mundo levava a sua própria ceia, envergonhava aqueles que não tinham. Então ele se reunia para comer. Então Paulo diz assim: quem tem fome come em casa, né? Porque a Santa Ceia não é para reunir para comer, mas sim para participar desta verdadeira comunhão, que é o corpo e o sangue do Senhor Jesus, né? Nossa introdução: a ceia do Senhor é uma importante ordenança da igreja de Cristo, e é um rito que foi inscrito pelo próprio Senhor Jesus e perpassou toda a igreja até a atualidade. Ou seja,
sempre existiu na igreja do Senhor, né? Como nós estamos vendo aqui, ó, é um rito que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus. Ou seja, Jesus instruiu a maneira como nós precisamos então se reunir e junto nós então participarmos do corpo e do sangue do Senhor, porque ele é um rito que foi instituído pelo Senhor Jesus, não foi por homem, né, mas sim pelo próprio Senhor Jesus, e perpassou, ou seja, ele vem até os nossos dias de hoje, perpassou toda a igreja até a nossa atualidade, nossos dias de hoje, chegou até nós, né, essa ordenança, essa forma de como nós se reunir, participar do corpo e do sangue do Senhor. Então, ao longo desses séculos, essa celebração, ela também tem sido ela tem tido uma identidade da igreja. E nesta lição, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar, então, compreender, nesse estudo, o propósito de como nós estarmos, então, realizando essa forma da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Então, na nossa introdução diz assim como o batismo nas águas, a ceia do Senhor, ela também é uma ordenança dada pelo Senhor Jesus à igreja, que ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativa, ou seja, tem o batismo e também tem a ceia do Senhor, uma então das celebrações que tem um significado muito importante na igreja, a Santa Ceia do Senhor. Então, nesse sentido, os cristãos podem contemplar a ceia do Senhor com 3 expectativas. Quais são as 3 expectativas? A primeira é um olhar para trás, quando contempla Cristo se entregando em sacrifício vicário na cruz. Ou seja, se nós voltar um pouquinho para trás, nessas 3 expectativas, a primeira, se nós olharmos um pouquinho para trás, nós vamos ver o sacrifício de Jesus que ele fez na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, né? Para nos dar o direito de salvação. Então esse é o primeiro ponto. Precisamos retornar um pouquinho para trás e ver como Jesus se sacrificou por nós no Calvário. Esse é o primeiro ponto da nossa expectativa que nós precisamos então estarmos analisando. A segunda, um olhar para o presente, quando vê uma real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Então, se nós olharmos hoje no nosso presente, nós vamos então precisar fazer o quê? Um olhar para o presente, analisarmos a maneira que nós era lá no passado e nós, por causa do sacrifício do Senhor, por causa então da misericórdia dele, nós vamos então estar no presente quando vê a real condições nossa de termos aceitado Jesus, de termos tido essa grande oportunidade de nós então estar realmente conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o sacrifício do Senhor, conhecendo então tudo que Jesus fez por nós e nos dando hoje a condições de nós, como conhecedor da palavra de Deus, buscarmos a salvação em Cristo Jesus e estar em comunhão com o Senhor, participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, mas pela graça dele, não pelo nosso merecimento. Nunca bater no peito, achar que merecemos. É pela misericórdia de Deus, porque o ser humano jamais pode interpretar ou imaginar que ele tem realmente merecimento de estar em condições de dizer assim que está buscando a salvação do Senhor. A terceira, nosso terceiro ponto que nós precisamos olhar agora é para o futuro. Nós falamos do primeiro ponto de olharmos para trás e vermos o sacrifício do Senhor no Calvário.
falamos das nossas condições de hoje, olhando no presente, que pela misericórdia dele estamos aqui, com direito de salvação. E se nós olharmos agora no terceiro ponto, é para o futuro, quando mantém-se a expectativa da esperança da vinda de Cristo, a vinda de Jesus. Então, nesse sentido, a ceia do Senhor é uma das cerimônias que deve ser celebrada com reverência, com júbilo e também com expectativa. Então, o que é essa expectativa? É uma situação de quem espera algo. Então, se você está esperando a vinda de Jesus, você tem essa expectativa, a esperança gloriosa que Jesus vai voltar. Este mundo que às vezes nós precisamos entender o que nós chamamos de mundo. Não é algo que Deus criou, não. Chamamos de mundo a situação que nós estamos vivendo, a falta do amor, a falta da comunhão, a falta do interesse de buscar a Deus e as pessoas correndo de um lado para o outro, buscando só aquilo que é agradável a si próprio, agradável e também aquilo que é interessante para si próprio, faltando o amor, faltando a compreensão e ninguém se importando pelas coisas de Deus. Então essa é a situação que nós chamamos de mundo, mas nos nossos dias atuais tem muitas pessoas, pela graça de Deus, valorizando a morte de Cristo no Calvário, valorizando a oportunidade que o Senhor Jesus nos deu de nós buscarmos a salvação e esperando nessa expectativa tremenda, esperando a volta de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer individual e pode acontecer também coletivamente para todos de uma forma geral, com o tocar das trombetas do Senhor nos ares. Então, precisamos estar aprendendo muito da palavra de Deus e buscando o Senhor Jesus, né? Nosso primeiro tópico que nós vamos estudar agora, tópico 1, nós vamos falar sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Tradição cristã, ou seja, o nosso costume cristão de como nós então fazemos o conhecimento dessa natureza da Santa Ceia do Senhor e como nós temos a nossa tradição. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre a tradição romana. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em reverência aos elementos da Santa Ceia do Senhor, que diz: isso é meu corpo. Depois fala: este é o meu cálice, meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, durante a cerimonial, os elementos da Santa Ceia se convertem no corpo, no sangue do Senhor. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Transubstanciação significa uma transformação de uma substância em outra. Então, esse entendimento, nós vamos entender aqui que há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro ponto da natureza lógica, pois quando vemos Jesus que celebrou a ceia da última Páscoa, ele estava presente e, portanto, ele não poderia estar fisicamente no pão e muito menos também no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá, ou seja, ele estava presente, vivo, então ele não poderia estar presente com o corpo dele, com o sangue dele, naqueles elementos que é o corpo e o sangue do Senhor. Então, para nós entender um pouquinho, o que nós precisamos entender? Que no outro lado
entender essa palavra de forma literal e não como uma metáfora. Cria problema de natureza exegética. Então, o que nós vamos entender? Nós falamos que quando o Senhor Jesus celebrou a última ceia, ele estava presente. E foi o Senhor Jesus que disse: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. E ele estava presente lá falando dessa forma. Então aqui está mostrando para nós que, por outro lado, entender essa palavra de forma literal e não como uma metáfora. Por quê uma metáfora? Cria problema de natureza exegética. O que nós vamos entender? A palavra, quando fala literal, significa procurar os fatos, sem nenhuma alteração. Não pode ter alteração quando nós vamos procurar esses fatos, né? Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele se referia a uma porta literal. Ou seja, existem muitas palavras que Jesus fala que a gente precisa entender aquilo que ele está se referindo, o que ele quer dizer. Então, aqui dá um exemplo. Quando Jesus fala sua porta, ele está falando de uma forma, de uma maneira, para as pessoas entenderem que a gente precisa, para ser salvo, tem que entrar por essa porta que é Jesus. Mas aí, materialmente, não podemos ficar procurando uma porta, porque Jesus fala, eu sou a porta. Materialmente, não podemos ficar procurando uma porta. Jesus estava dizendo, nós precisávamos entrar pelo caminho dele, seguir ele. Então nós estaríamos entrando por essa porta que é o Senhor Jesus Cristo. Então, para nós entender a maneira que nós então precisamos compreender, como ele estava dizendo, este é o meu corpo e este é o meu sangue. Ponto 2. Na tradição protestante, a tradição luterana diverge da católica quando nega os elementos da ceia, o pão, o vinho, se tornem ou se converta no corpo, no sangue de Jesus Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Significa a união de Cristo com o Pai e sua presença na Eucaristia. Então, ou seja, Lutero, quando ele fez a reforma da igreja, ele tinha várias divergências de entendimento, de doutrina da igreja católica, a igreja romana, que ele fez a reforma da igreja para o protestante. E nesse entendimento ele diverge, mas depois ele acaba então falando algo que fosse praticamente a mesma coisa. E nós então vamos entender o nosso ponto de vista, o que nós estamos querendo dizer nessa noite. Que, como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar, ou seja, ele não conseguiu ficar livre desse entendimento lá da Igreja Católica de Roma, dos romanitas. Ele não conseguiu porque ele acabou meio trazendo uma divergência, mas ele acabou também não conseguindo uma saída no ponto de vista dele para esse entendimento, quando ele fala que é a união de Cristo com o Pai e sua presença na Eucaristia. Vamos entender aqui então no ponto de número 3, ainda para nós encerrar o 2,
fala que ele então não consegue desvencilhar, ou seja, ficar livre desse completo da tradição católica quando dá uma versão modificada de uma crença antiga, no caso que era o católico romanismo. Então ele tenta desvincular, mas ele dá uma versão que praticamente não consegue se livrar daquele entendimento. No ponto de número 3 é a posição então dos pentecostais, que diz aqui: a tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se converte fisicamente no corpo e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Tampouco está presente fisicamente, ou seja, quando nós pegamos o corpo do Senhor e o sangue do Senhor, que nós falamos, esse é o corpo e esse é o sangue, nós estamos falando fisicamente, nós estamos falando de algo espiritual. Então, quando nós vamos entender, depois que nós orarmos, espiritualmente nós entendemos que nós estamos participando simbolicamente do corpo e também do sangue do Senhor Jesus. Como então nós vamos ver aqui agora, que diz aqui, que assim o pão e o vinho, eles simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente no símbolo da ceia. Todas as vezes que nós então participamos, celebramos a Santa Ceia, participamos da Santa Ceia, espiritualmente o Senhor Jesus está presente no corpo e no sangue, mas fisicamente não podemos falar fisicamente, mas sim simbolicamente, espiritualmente, Jesus está presente simbolicamente naquele símbolo do corpo e do sangue, que é o pão e também o vinho. Então, nesse sentido, a ceia do Senhor é para aquele que está em comunhão e não para dar comunhão. Então é diferente. A pessoa que não está em comunhão, ela não pode participar. Ela não pode imaginar que a partir do momento que ela participar, ela vai entrar em comunhão. Não. A Santa Ceia, ela é para aqueles que estão em comunhão. Por isso que quando nós ministramos a ceia, nós orientamos as pessoas que não são batizadas, orientamos as pessoas que não estão em comunhão com Deus ou com a igreja, não participar do corpo e do sangue do Senhor, porque a ceia do Senhor é para aqueles que estão em comunhão e não para dar comunhão, né? Esse entendimento se basta ao ensino do Novo Testamento sobre a Santa Ceia do Senhor. O tópico de número 2, ele vai falar sobre o propósito da ceia do Senhor. Então, no tópico 1, nós falamos sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. No tópico 2, nós vamos falar do propósito da ceia do Senhor, que diz assim: celebrar a expiação de Cristo. Primeiro ponto, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, ele destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Isso temos que esse entendimento pela palavra de Deus. Quando nós estamos participando da ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha, como diz a palavra de Deus. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra, aponta para o Calvário, porque nós lembramos, anunciamos a volta do Senhor, que um dia morreu no Calvário pelos nossos pecados. Então, por isso que aponta para o Calvário. E nesse caso, a ceia do Senhor aponta então para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e também sobre o diabo.
Então, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, o que seria de nós? Nós seríamos vencidos então, mas pela grande misericórdia do Senhor, o Senhor Jesus na cruz, ele venceu por nós o pecado, ele venceu por nós a morte e ele venceu por nós o diabo. E por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados, reconciliados com Deus, pela morte do Senhor Jesus na cruz. Então nós fomos justificados, reconciliados com Deus. Por isso que nós não podemos bater no peito e achar que nós temos o merecimento de ser salvo porque nós vamos na igreja ou porque nós fazemos algo. Não, nós temos o privilégio de ser salvo, mas não é pelo nosso merecimento, é porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário e através da sua morte, então, ele, como nós acabamos de ler aqui, através da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, por intermédio da morte de Cristo, nós fomos justificados, nós fomos reconciliados com Deus. Então não é pelo nosso merecimento, não é pela nossa vontade. Ninguém vai ser salvo porque merece, ou porque é bonzinho, porque é religioso, nada disso. Isso não traz salvação. Então a salvação nossa é por causa que na morte de Cristo, na cruz do Calvário, nós fomos justificados, fomos reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus. Na ceia do Senhor, nós celebramos a vitória do Senhor Jesus na cruz, que também é a nossa vitória, né? A vitória do Senhor na cruz foi para que nós tenhamos essa vitória. Ponto 2. Proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor, ela proclama a segunda vinda de Cristo. Logo há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Cristo, de Jesus Cristo, na cruz. Mas também mantém o seu olhar para o futuro, esperança e ansiando por sua segunda vinda, ou seja, a volta de Cristo, né? Porque nada nesse mundo nós poderíamos esperar se não fosse essa grande recompensa da volta de Cristo, Jesus voltando para buscar a sua igreja que está sendo preparada, sendo selecionada sobre a face da terra, né? Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando daquela placa da nossa igreja, aquela placa que tem lá no Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, Deus é amor, casa de oração, e outras igrejas. Não estamos falando desse título. Quando nós falamos da igreja do Senhor Jesus, estamos falando do corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça, né? Então, como diz, mas também mantém o seu olhar no futuro, que é a volta de Cristo, a esperança da igreja, né? Aqui é a segunda vinda de Jesus. E ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina na terra e que a sua pátria não está aqui. Então nós precisamos sempre lembrar disso. A igreja tem que ter essa esperança, né? Não somos deste mundo. O próprio Jesus fala isso, né? Eu não sou deste mundo eu não sou. Então a igreja de Cristo é peregrina na terra, está aguardando a volta de Cristo para entrar num novo lar, no lar preparado por Jesus. Jesus disse: eu vou ao céu. Ele disse: não turbe o coração, não fica
preocupado, não, ansioso, não turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, porque ele disse que ele ia preparar lugar, e onde ele estiver, estejamos também com ele. Então, Jesus preparou o céu para mim, para você, para todos nós, né? Então, precisamos estar realmente nessa esperança que é a vinda do Senhor Jesus. Ponto 3, celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionado à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Esse era um problema recorrente entre os gentios, aliás, entre os coríntios, e estava presente também durante a celebração da Santa Ceia do Senhor. É o que nós lemos lá no início. Paulo estava dizendo à igreja que quando eles então fossem se reunir para participar da Ceia do Senhor, eles não deveriam fazer aquilo. Por isso que ele fala da seguinte forma que nós lemos lá no início, que ele disse assim: nisto, porém, que vou te dizer, vos não louvo. Ele disse: não louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Ou seja, se ajuntou, mas não fez de acordo com a vontade de Deus, não fez como está escrito na palavra de Deus, está se ajuntando para pior e não para melhor. Por isso Paulo disse assim: porém, o que eu vou dizer, isso não vos louvo, porque não ajuntais para comer, ajuntais para melhor, senão para pior. E ele disse assim: porque antes de tudo eu ouço que quando vos ajuntai na igreja entre vós, há dissensões, contendas. Então isso era desagradável, né? Então Paulo estava então escrevendo essa carta, como nós acabamos de ler aqui, que a carta de Corinto, Paulo escreve porque ele viu a situação da igreja de Corinto, que estava precisando então dessa repreensão, desse aconselhamento, porque a igreja precisava se reunir para a Santa Ceia do Senhor, mas não para pior, mas sim para melhor. Então, como nós lemos aqui, esse era um problema decorrente da igreja de Corinto, que estava presente durante a celebração da Ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. O clima fraterno de comunhão deixará de existir. Ou seja, quando a pessoa ela faz errado, aquele clima de comunhão ele deixa de acontecer. E o objetivo da igreja é estar reunido para estar em comunhão um com os outros, comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Aí ele diz assim, que nesse sentido alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia junto. Quanto a espírito de divisão, litígios, intriga, porque quando a pessoa não está em comunhão, há esses espíritos que está atrapalhando, tirando a comunhão das pessoas com Deus e entre si próprio, e trazendo então dessa forma que nós lemos aqui, trazendo litígios, que significa conflitos de interesse. Essa palavra litígio significa conflito de interesse e significa também contendas. Então Paulo estava alertando desse jeito. Então estava tendo conflito de interesse, estava tendo contenda, estava tendo intrigas. Agora imagina, a igreja reúne para adorar a Deus, para estar em comunhão, para celebrar a morte do Senhor Jesus na cruz, que foi uma grande vitória para a igreja, mas o povo reúne com intriga, com contenda, com conflitos de interesses. Então Paulo mostra na palavra de Deus que não poderia estar
reunido para celebração da ceia do Senhor nesse sentido. Então, Paulo, ele orienta a maneira correta da igreja quando reúne para a Santa Ceia, espera um pelos outros e não se embriagar, comer, porque quem tem fome come em casa. A ceia do Senhor não é para comer, não é um alimento, não é para encher barriga. A ceia do Senhor é realmente um símbolo de comunhão com o Senhor, de estar simbolicamente comendo do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Tópico de número 3. O modo de celebração da ceia do Senhor. Ponto 1. O que participar indignamente. O que? Isso é triste, né? O que é participar indignamente? Então nós vamos entender aqui. Concernentemente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxo, ou seja, um advérbio indica a maneira ou o modo como se faz uma coisa, enquanto um advérbio indica o sentido ou o estado. Então, nesse sentido, esse advérbio está indicando o motivo, o verbo de comer. Está relacionado ao modo, a maneira, como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, ou seja, que era de forma errada, estava comendo de forma erradamente. Então eles se reuniam, eles comiam suas próprias ceias, envergonhavam aqueles que nada tinham, se embriagavam, em vez de eles estar reunindo para adorar a Deus e permanecer em comunhão com o Senhor e celebrar a morte de Jesus na cruz do Calvário, celebrar com grande júbilo a vitória do Senhor, a morte do Senhor, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Então, de maneira que eles reuniam, era uma maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, a maneira de sem disciplina, indisciplinada, quando comia mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagava. Então, tudo isso eles faziam na igreja de Corinto, quando eles então se reuniam para celebrar a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, para celebrar esse momento de vitória, esse momento maravilhoso do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Em vez deles fazer dessa forma, eles então faziam de maneira indisciplinada, quando comia mais do que os outros, de maneira irreverente, quando se embriagava, e de maneira sem disciplina, eles então desagradavam o Senhor. Pela graça do nosso Deus, é como uma salvação, né? É igualzinho a salvação. Ninguém de nós vai poder participar da Santa Ceia do Senhor porque ele é digno. Todos vão participar porque o Senhor Jesus trouxe essas condições de dignidade e não porque nós somos dignos. É tudo pela misericórdia do nosso Deus, né? Então a ceia do Senhor, vivendo deliberadamente, como nós olhamos aqui, que ninguém pode ser tentado e pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia do Senhor vivendo deliberadamente, em pecado. Ou seja, não é que Jesus morreu por nós, que nós podemos então viver de qualquer maneira e achar que não é pela nossa dignidade, é pela dignidade do Senhor, então não pode viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Então não é isso que mostra a palavra de Deus. Precisamos vivermos a palavra de Deus, né? E não vivermos de qualquer forma. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia
atrai o juízo divino, o que dizer então se participarmos com o pecado? Não confesso, pecado confesso atrai o pecado não confesso, então ele atrai o juízo divino. Ou seja, a Bíblia diz que tudo que nós plantar, nós vamos colher, né? Então, precisamos entender que nós não temos dignidade, não vamos participar da ceia porque somos dignos. É pela misericórdia do Senhor. Mas precisamos entender também que não é por causa que nós entender isso, que nós achamos que somos dignos. Não, a dignidade, ela é somente do Senhor. Celebrar a festividade. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição do Senhor Jesus e não seu funeral, né? Quando nós vamos participar da ceia, não vamos então estar ali como fosse um funeral, mas estamos ali celebrando com júbilo, com alegria, de saber que o Senhor Jesus, pela misericórdia dele, nos trouxe então salvação. Então diz aqui que a ceia do Senhor, quando nós reunimos, nós vamos então celebrar a morte e a ressurreição do Senhor e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que também ressuscitou dos mortos. Então, quando nós vamos participar da ceia, nós participamos com alegria. Estamos ali em comunhão, em reverência a Deus, com alegria, com júbilo, porque ali nós estamos comemorando, não pelo nosso merecimento, mas pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência, ao mesmo tempo abundante de alegria, ou seja, cheio de alegria. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, reunimos, adoramos o Senhor, participamos do corpo e do sangue do Senhor com júbilo, com alegria, porque o Senhor Jesus morreu por nós, mas também ele ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o pecado e nos dando o direito de salvação, né? Graças a Deus por isso. Irmãos amados, está acabando a bateria do meu celular, então, mas só para nós encerrarmos aqui, que nessa lição sobre as diferentes perspectivas, nós vimos alguns aspectos que revelam o sentido do propósito da ceia do Senhor, que não é um sacramento que de forma mágica concede a graça aos que dela participam, e nem tampouco uma vacina de dar comunhão a quem tem, mas na verdade o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça do nosso Deus que foi concedida a cada crente. Então é necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou de qualquer maneira, e nem tampouco por quem vive deliberadamente no pecado. Então, é o que nós precisamos entender. Vamos agradecer ao Senhor, agradeço a todos os nossos irmãos que estão conosco. A bateria do celular está arriando e eu estou aqui sem um carregador. Então, vamos agradecer, né? Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite por esse estudo. Obrigado, Jesus, por esse momento, por todos os irmãos que estão conosco. E obrigado, Senhor, e que o Senhor venha, meu Deus, abençoar cada lar, cada família, cada pessoa, dentro da Tua bênção, da Tua vontade, Senhor. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos com a lição de número 11, que tem pelo título O Culto da Igreja Cristã. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço a todos, que Deus continue abençoando, que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo seja com todos
não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, e obrigado pela tua participação.